Boa tarde. Boa tarde. Como é bom receber essa resposta, né? Tem tanta energia para a gente que até alimenta a nossa força e a nossa vontade de estar aqui e dividir com vocês mais um pouco dos ensinamentos que o Mestre nos deixou. Nós temos vivido, e eu espero que felizmente não diretamente nós aqui, nós nesse país abençoado, mas o nosso planeta, né, tem vivido guerras, atrocidades, que muitas vezes, e que bom que elas nos tocam, né, e fazem, ou pelo menos exigem de cada um de nós a fé, a crença realmente de que Deus é nosso Pai, que Jesus, o nosso grande mestre e irmão maior, não abandonou o seu planeta, que olha por todos nós, assim como toda a espiritualidade e os ensinamentos que eles nos trouxeram, principalmente através de Allan Kardec. Como são momentos difíceis, às vezes nós nos deparamos, mesmo sem querer, porque eu não sou muito chegada em ver TV, porque é tanto sangue escorrendo, né? E a gente sabe, ou pelo menos quando procura saber, nós percebemos que tem tanta coisa boa acontecendo nesse mundo. São tantos bons voluntários arregaçando as mangas, auxiliando aos irmãos, dando o que podem, mesmo muitas vezes sem ter o que dar, né? Então, esses exemplos, essas vivências, essas histórias, é que na verdade deveriam e devem nos alimentar, né? Ser exemplos para os nossos olhos, para os nossos ouvidos, serem alento para as nossas dúvidas, medos e incertezas. Mas, infelizmente, nós sabemos que há uma grande porcentagem daqueles que ainda se alimentam com a dor alheia, que fazem questão de dar ibope a essas dores, aos equívocos e à dor que eles trazem. Não que tenhamos de ser alienados, né, frente à realidade. Não é isso. Mas nós temos que nos alimentar do bem se queremos gerar o bem. Saber o que se desenrola no planeta, claro que é essencial, mas não se deixar contaminar pela negatividade, pelo erro, pela falha de irmãos nossos que ainda não descobriram a beleza do amor. E talvez alguns de vocês possam ter um dia se questionado: meu Deus, como está difícil a gente acreditar nas coisas boas, com tantas atrocidades, das quais às vezes, mesmo sem querer, a gente é informado sobre elas, né? E eu digo isso porque esses dias eu quase não uso nem rede social, só o estritamente necessário, e quase não vejo televisão. Mas a gente tem que pontuar alguma coisa, né? E me apareceu um vídeo
pessoa que me enviou, uma pessoa de muita confiança, eu disse, eu vou olhar, né? Deve ser alguma coisa legal, alguma mensagem. E abri. E eu confesso a vocês que eu fiquei... Posso dizer que naquele momento eu fiquei arrasada, porque mostrava, como é uma pessoa de muita confiança minha, eu creio que seja verdade, as atrocidades que estão acontecendo nas guerras entre Israel e Hamas, ou a Palestina, né? Agora eu queria falar Palestina, mas eu não... Falou Hamas, eu não estava conseguindo. Ou Hamas, né? Com a União Soviética, a Rússia e a Ucrânia. E é claro que isso mexe, porque nós, pelo menos, não de forma assim tão evidente, temos um país que não teve guerras dessa forma, onde crianças são trucidadas, onde grávidas são trucidadas, onde mulheres, jovens, gerações estão sendo eliminadas. Então, é claro, e que bom, eu digo, que nós tenhamos um sentimento por isso tudo. Porque senão nós também não os consideraríamos nossos irmãos, nós não demonstraríamos o amor fraternal que devemos sentir por eles, né? Tendo uma certa empatia com essa dor, nos colocando como as viúvas dos homens mortos, como as mães dos filhos decepados, decapitados, enfim, é muita dor. E como? Como a gente pode contribuir para isso? Se, em primeiro lugar, nós estamos tão distante. Em segundo lugar, parece que é algo que está muito além do que nós podemos fazer. E em terceiro lugar, vem aquela pontinha de dúvida, né? Oh, meu Deus, por que isso tudo? Né? Como é que vai se resolver? Será que isso estava escrito? E como a sabedoria, o aprendizado, o estudo constante são as nossas formas de verdadeiro esclarecimento, eu abri as palavras de Jesus, o Evangelho. E nós temos, então, no Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 23, que fala sobre a estranha moral, e num dos subtítulos tem um que diz assim: não vim trazer a paz, mas a divisão. Aí eu digo, opa, eu já devo ter lido isso antes, mas agora parece que bateu assim, como? Né? Porque a gente lê e volta no Evangelho tantas vezes, mas numa parece que a ficha cai, né? E dessa vez eu digo, como é que é isso aqui? Não vim trazer a paz, mas a divisão. Deve estar alguma coisa errada. Aí eu fui ler. E o item número 9 diz assim: não penseis que eu tenha vindo trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Porquanto vim separar de seu pai o filho, de sua mãe a filha, de sua sogra a nora, e o homem terá por inimigos os de sua própria casa.
Sabe onde isso está? Em Mateus, capítulo 10, versículos 34 a 36. Ainda assim é de mexer com a gente, mas como? Jesus que veio, a minha paz eu vos dou, a minha paz eu vos deixo, agora vem dizendo que não vim trazer a paz, mas a divisão? E aí, o número 10 diz: vim para lançar fogo à terra, e que é o que desejo, senão que ele se acenda. Tenho de ser batizado com um batismo, e quanto me sinto desejoso de que ele se cumpra. Julgais que eu tenha vindo trazer paz à terra? Não, eu vos afirmo, ao contrário, vim trazer a divisão. Pois, doravante, se acharem numa casa 5 pessoas, estarão elas divididas, umas contra as outras, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai estará em divisão com o filho, e o filho com o pai. A mãe e a filha, a mãe com a filha e a filha com a mãe. A sogra com a nora e a nora com a sogra. Estava em Lucas, capítulo 12, versículos 49 a 53. É lógico que Jesus, tendo sido a personificação da paz, da doçura, da brandura, teria que ter, como sempre teve, algo a nos dizer por trás dessas estranhas palavras. E aí, já que o nosso tempo é sempre um pouquinho curto e o necessário para a gente ter um papo reto, como o pessoal diz, né? Eu vou pular do item 10 para o item 16, que nos explica assim: quando Jesus declara: não creais que eu tenha vindo trazer a paz, mas sim a divisão, seu pensamento era este: não creais que a minha doutrina se estabeleça pacificamente. Ela trará lutas sangrentas, tendo por pretexto o meu nome. Qual foi a palavrinha que ele disse? Pretexto. Até vou riscar. Porque os homens não me terão compreendido, ou não me terão querido compreender. Os irmãos, separados pelas suas respectivas crenças, desembaiarão a espada um contra o outro, e a divisão reinará no seio de uma mesma família, cujos membros não partilhem da mesma crença. Vim lançar fogo à terra, para expungi-la dos erros e dos preconceitos, do mesmo modo que se põe fogo a um campo para destruir nele as ervas más. E tenho pressa de que o fogo se acenda, para que a depuração seja mais rápida, visto que do conflito sairá triunfante a verdade. A guerra sucederá à paz, à luz da fé esclarecida. Então, quando o campo estiver preparado, eu vos enviarei o Consolador, o Espírito de verdade, que virá
restabelecer todas as coisas, isto é, que dando a conhecer o sentido verdadeiro das minhas palavras, que os homens mais esclarecidos poderão enfim compreender, porá termo à luta fratricida que desune os filhos do mesmo Deus. É incrível, né? A gente lê essas palavras e mais incrível ainda é perceber que há 200 anos estamos tentando levar esse consolador a todos aqueles que se veem perdidos, mas que infelizmente os que ainda estão com os olhos tapados, os ouvidos fechados, não estão prontos para esse conhecimento. E aí volta aquele questionamento: o que podemos fazer? E então, Deus nos diz: cansados afinal de um combate sem resultado, que consiga traz unicamente a desolação e a perturbação até o seio das famílias, reconhecerão os homens onde estão seus verdadeiros interesses com relação a este mundo e a outro. Verão de que lado estão os amigos e os inimigos da tranquilidade deles. Todos estão, então, se porão sob a mesma bandeira, a da caridade. E as coisas serão restabelecidas na terra de acordo com a verdade e os princípios que vos tenho ensinado. O que a gente pode fazer então? Caridade. E aqui eu acho, se não sabem, hoje vão saber, caridade é o mesmo que amor em ação. Caridade é amor em movimento. É quando a gente fica lá jogando saco de arroz para encher os caminhões que vão levar ajuda alimentícia para os nossos irmãos necessitados? Também, mas não unicamente. O movimento do amor, ele inicia num simples pensamento dirigido ao Pai, dizendo: Senhor, cuida de nós. Senhor, cuida dos nossos irmãos necessitados. Ampara os irmãos que ainda não compreenderam o valor do teu amor. Tira-lhes a venda da obscuridade. Abre-lhes os ouvidos para que entendam que a terra a nenhum de nós pertence. Aqui somos todos passageiros. Não interessa a língua, a bandeira, a raça que cada um de nós tenha ou escolha. O que interessa é que aqui viemos com o propósito de aprender, amar e nos servir de servidores do Pai. Aqui nós somos funcionários do amor. Para isso fomos contratados.
E aqueles que já têm olhos de ver e ouvidos de ouvir, precisam sim colaborar com a sua luz da esperança, com o seu sentimento de fé, com a sua certeza de vida eterna e plena para todos os filhos do Pai. Porque nenhuma só ovelha ficará. Não devemos jamais, porém podemos, por nossas fraquezas, nos revoltar diante dos acontecimentos. Precisamos entender e pedir por aqueles que, de forma brutal, deixaram sua veste carnal e que retornam ao plano espiritual, para que tenham compreensão do acontecido, para que consigam esclarecimento para perdoar e para pedirem perdão. Porque nas guerras, ninguém é apenas a vítima. Todos se tornam tão vítimas quanto algozes. E é esse ciclo que há de ser quebrado. Se hoje sou vítima, temos que ter a clareza, principalmente, se não pelo nosso sentimento de fé, de amor, de filhos do Pai, por elevação moral, que ainda nos custa muito a manter e a elevá-la, pelos ensinamentos da palavra, que nos esclarecem, que nos orientam, e aí através do entendimento, que se hoje somos vítimas, provavelmente tenhamos sido algozes. Precisamos não apenas perdoar hoje aqueles que nos ferem, mas precisamos pedir perdão por aqueles que também ferimos. Porque não é um ato de consciência, de lembrança, e pela graça do Pai, dos erros que cometemos. Ele nos dá esse esquecimento bendito que nos faz apenas recomeçar de agora em diante. Porém, o esclarecimento através da compreensão e do amor, nós temos plena certeza de que não fomos santos, como ainda não o somos. E por tudo aquilo que com a graça bendita nós esquecemos que um dia fizemos, mesmo esquecidos, devemos nos curvar e pedir aos céus o perdão pela nossa vida. Porque esse pedido irá abrir portas a muitos que estão ainda na dor. Porque este pedido de perdão sincero feito por cada um de nós, por nossos erros de agora e por aqueles tantos outros que não nos lembramos, irão ser como flores entregues àqueles que um dia fizemos sofrer. Então, nós precisamos compreender que somos, sim, instrumentos, que temos, sim, influência
em tudo que ocorre no nosso planeta, no âmbito material e no âmbito espiritual. Somos, como está hoje muito em moda, influencers, né? Ou influenciadores, influenciadoras de todo um processo muito maior do que aquele que a gente vê nos quatro lados de um celular ou qualquer outra tela. Nós somos influenciadores de toda a energia vibratória, não apenas da nossa, mas do nosso planeta. Eu creio. Hoje aqui, ao adentrar, aquelas músicas tocando, a melodia do violão se espalhando, que coisa gostosa que mexe com todos nós. E é essa energia que nós temos que deixar reverberar de nós, para que ela alcance os céus. E é essa a nossa oportunidade de colaboração com a melhoria das dores daqueles nossos queridos irmãos que, mesmo distantes, estão sofrendo as agruras da incompreensão, do desrespeito, do desamor, da cegueira. Aqueles que não compreenderam o verdadeiro sentido da chegada do Mestre. Aqueles que não conseguiram vê-lo como exemplo maior do grande Rei esperado. O Rei que continha um único tesouro que nenhum jamais conseguiu alcançar, principalmente na grandeza que Jesus tinha. O tesouro chamado amor. Aquele que lhe fez servir, aquele que lhe fez amar sem contar os arranhões. Eu escutei essa frase hoje e eu pensei, é bem assim. A pessoa falava sobre, inclusive as mães, né? Que mãe tem mania de dizer assim, né? O filho está doente, queria eu estar doente no lugar dele. O filho vai tomar injeção, a mãe diz, queria dar meu braço, tadinho, vai ser espetado pela agulha. Né? A mãe não conta arranhões para proteger o seu filho. E Deus, que é mãe, que é pai, que é tudo, Ele também. E por isso mandou Jesus, que deu toda e plena demonstração desse grande amor. Que chagas não lhe faltaram, mas elas estavam no físico. Físico que, quando pleno desse amor, as dores se tornam quase que sem sentido. No caso dele, provavelmente, sem dor nenhuma, porque ele amou tanto que a carne podia sofrer, mas com certeza sofreu, havia carne, sangue, era um corpo vivo como o nosso. Mas é como carne de mãe. Dói para pôr o filho ao mundo, mas é esquecida em seguida, quando ele tem nos braços. Então, meus irmãos,
nesse momento, né? Nesses momentos, porque nós estamos, a gente quando fala momento, alguém pode dizer assim, pô, olha, tu leu ali, né, que Jesus mandaria o Consolador, ele já veio, a gente está aí há 200 anos lendo, estudando, lendo, e continuamos lendo e estudando, e ralando o joelho, porque a gente vive escorregando, mas a gente levanta de novo. Então não é momento, são 200 anos, é um momentinho. Pode ser não para a gente que conta o tempo terreno, mas para quem tem a eternidade, o que são 200 anos? A gente já tem 2000 anos de aprendizado de amor. E o esclarecimento e a consolação vêm contribuir para esse aprendizado. Mas cabe a nós multiplicar. E aí vem o outro comprometimento nosso, que além de nos trabalharmos no amor, na oração, na união de pensamento para o bem de todos, nós precisamos dar um passo à frente e compartilhar os nossos conhecimentos e aprendizados. Ah, mas eu não sei ir aí na frente e falar, eu morro de vergonha. Tudo bem, não é só aqui que a gente aprende e estuda. E, de uma certa forma, tenta ensinar um pouquinho, ou mostrar um pouquinho. É no bom dia com um sorriso na manhã quando acordamos. É no olá para o vizinho quando damos. É na mão estendida a um caído quando oferecemos. São os pequenos exemplos que contagiam o coração do outro e que, mesmo sem que percebamos, alimentam o nosso próprio coração. Então, que tenhamos, meus irmãos, a força do bem, a certeza de Jesus e o amparo do Pai, para que a cada dia consigamos um pouco mais caminharmos nessa união energética fraterna de amor e de cura para nós e para com todos os nossos irmãos. Gratidão a todos e que assim seja. Número 1. Sofredores, distribuindo perdão.